Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, hoje é domingo e eu esqueci que eu não tinha conteúdo. Eu nem tô ligando muito com essa porra aqui, né? Mas tem umas coisas engraçadas pra falar. Eu acho que o caso que chamou a atenção, aí é difícil, né, cara? Falar o caso que chamou a atenção durante a semana política do Brasil é o dia inteiro tendo escândalo, cara. É o dia inteiro com denúncias, polêmicas, absurdos, atitudes bizarras. Eu não sei nem qual destacar. É difícil priorizar um conteúdo para ser o vídeo do dia para vocês. Mas me chamou a atenção esses dias uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, né, o STF, né, na figura do seu presidente, Dias Toffoli, pediu, né, algumas informações sigilosas que estavam contidas ali no sistema de fiscalização financeira do Brasil. O antigo COAF estava nas mãos do Moro e aí começou a ficar meio, né, sei lá, desaparecido dos noticiários. E o Toffoli foi lá e pediu investigações relacionadas ao COAF de cerca de 600 mil contas. É muita coisa, cara. Logicamente que ele não quer informações de 600 mil contas. Ele tem, né, uma ideia de quais informações ele quer, de quais contas ele esteja sendo, digamos, interessado. E isso, essa atitude do Toffoli, gerou uma revolta no governo federal. Para que você quer informações? Para que você quer, né, essas informações sigilosas do COAF? O COAF ganhou notoriedade uns dias atrás, meses atrás, na verdade, quando levantou aquelas informações do Queiroz. Lembra? Que o Queiroz movimentou uma grana lá pro Flávio Bolsonaro, uns depósitos, né, onde já se viu um motorista movimentando mais de 7 milhões de reais. Né, e até agora ninguém falou mais nada do Queiroz, do Flávio. E aí depois voltou-se de novo a levantar a ideia do COAF, quando o próprio Toffoli cancelou, arquivou, ou pelo menos suspendeu as investigações envolvendo o COAF. Isso gerou revolta na sociedade brasileira. Ué, por que vai cancelar? A ideia, aparentemente, no primeiro momento, foi de que ele protegeu o Flávio Bolsonaro. Porque quando ele suspendeu as investigações que estavam sendo feitas pelo COAF, a divulgação daquelas informações ali, ele simplesmente cancelou a investigação sobre o Flávio Bolsonaro, sobre o Queiroz. Gerou revolta em alguns, alívio em outros. E a gente começou a debater aqui sobre um possível acordo entre o Toffoli e o governo federal, no caso, o próprio Bolsonaro, que estava interessado em proteger o filhinho. Suspende essa porra aí, os caras vão levantar o Queiroz, vai levantar meu filho e vai chegar em mim, caralho. E aí o Toffoli falou, não, calma, tem um jeito de fazer aqui uma manobra. Eu suspendo. Mas por que o Toffoli ia fazer um acordo com o Bolsonaro? Cara, eu fiquei suspeitando de várias coisas, mas não fazia sentido no primeiro momento um tal acordo entre o Bolsonaro e o STF, porque o grupo do Bolsonaro continuou atacando o STF. Sabe, nunca pararam. Na verdade, eles aumentaram a intensidade dos ataques. Seja usando as redes sociais, com os boots e as fake news, ou tentando mobilizar a opinião pública contra o STF com manifestações, protestos, ataques de senadores, deputados ligados a Bolsonaro, né, sempre mirando o STF. Cada decisão do STF era colocada em xeque, em questão, né, era criada uma situação negativa em cima daquilo, principalmente agora que eles, né, cancelaram a prisão em segunda instância e o Lula acabou sendo beneficiado. Cara, é o dia inteiro de ataque nas redes sociais contra o STF. Tudo para mobilizar a opinião pública contra os caras, tirar a legitimidade do STF. É uma briga de poderes, né? O STF não é ingênuo, não é cristalino, não é puro e tem péssimas intenções pelos mau caráteres que manipulam aquele poder. Mas não é nada diferente do que existe no processo lá do Legislativo, né, com os canais do Senado e os deputados, e nada diferente do que acontece no Executivo. Desde o presidente, pelos seus ministros, secretários, é tudo bandido, é uma briga de poder, é uma briga de facções pelo poder. E o STF tem poder também, ele não pode ficar sendo atacado e coagido o tempo todo. Né? Porque senão acontece o processo fascista, que é acabar com poderes que se opõem ao poder executivo. O fascista no poder, ele não pode ter o legislativo contra ele, né, barrando algumas leis, ou fiscalizando o que ele está fazendo, e nem o judiciário, questionando através de Constituição algumas decisões autoritárias do governo federal, do executivo. Ele não pode. Então ele tem que eliminar os seus adversários pelo poder. Né? O fascista sempre vai fazer isso. Então ele nunca parou, o governo Bolsonaro nunca parou de atacar o STF
E de vez em quando fica levantando também questões contra o Congresso, desde que seja de oposição a ele. Então é engraçado que o STF não fez o acordo como deveria, então não fazia sentido nem para mim. Pô, que acordo é esse? Blindou o filho do Bolsonaro e está sendo atacado o tempo todo? Então eu percebi que a jogada do Toffoli agora tá fazendo um pouco mais de sentido, galera. É uma espécie de estratégia. Tipo aqueles jogadores de xadrez, dá uma peça, movimenta duas e daqui a pouco tá fechando o checkmate lá na frente e você não percebeu que foi enrolado no processo. A ideia é essa. Por quê? Porque o STF agora se ligou que ele precisava de tempo contra o Bolsonaro e armar a jogada de contra-ataque. Não fazer de uma hora para outra como o pessoal da Lava Jato faz a todo momento. Toda hora que eles são acuados, eles levantavam uma nova delação, levantavam uma nova denúncia, sempre contra o PT, criando aquele vilão, focando a opinião pública contra a esquerda, e aí eles conseguiam se livrar mais um pouco, iam enrolando, parecendo heróis. Não, o STF eu acho que ele é um pouco mais maquiavélico, no sentido literal da palavra, lá de Maquiavel. Porque é interessante, com essas informações do COAF, a gente sabe que muitas autoridades brasileiras movimentam grana de maneira suspeita nas suas contas, tanto ligado a eles diretamente como a parentes deles. E surgiu uma denúncia um tempo atrás de que o COAF estava investigando Gilmar Mendes e o próprio Dias Toffoli, como deve estar investigando vários outros ministros do STF. Eles fazem isso, eles fiscalizam as autoridades brasileiras. Eu, particularmente, observando essa situação, penso assim, quem não deve não teme. Por que essas informações têm que ser sigilosas? Me explica você. Você ganha tanto, tem que movimentar tanto na sua conta. Você tem seus negócios, suas empresas, gera tanto de renda, paga tanto de imposto de renda e pronto, tá tudo certo, tá tudo legítimo. Não tem o que suspeitar sobre você. Pode criar até aquele senso de desigualdade, Pô, mas o tanto que o cara ganha e tal, aquele protesto natural da classe pobre. Mas se é lá, o cara tá recebendo tantos mil por mês, mais tanto da empresa, mais tanto não sei o que lá dar uma palestra. Ué, a gente não pode debater sobre isso, cara. A legitimidade da origem da grana, aí é outra questão. O problema é que eles mantêm tudo isso sob sigilo. Legal. E aí eles movimentam uma grana suspeita. Tem grana que não faz sentido com a renda desses caras. Olha a família Bolsonaro, olha aí alguns caras do PMDB, os caras do PSDB. É muita grana. Os caras estão sempre envolvidos em escândalos, envolvendo milhões de reais. Não é malinha de 1.000. Não é dinheirinho que você coloca numa sacola. É milhões. Serra, Aécio, Temer, o Jucá, o Gedel com aquele apartamento lá, a máfia aqui que tinha no PSDB de São Paulo, a família Bolsonaro com aquelas movimentações estranhas, com o filho 02, 03, o 01, é uma grana esquisita, cara? É muita grana. Do nada os caras ficam ricos depois que entram na política. E ainda ficam pagando de moralistas, de que vão falar contra a corrupção, tudo mentira. Mas qual que é a ideia? Voltando ao STF aqui, o STF está preparando a sua jogada. Deve sair nos próximos dias. Porque o desespero do governo federal em pedir de volta essas informações, em questionar a ação do STF, inclusive criticar essa ação, é suspeito, cara. O STF está tentando se proteger, não. Eu acho que o STF está preparando uma jogada de ataque, ou melhor, de contra-ataque. Tem muita informação lá, cara. O sistema todo mundo sabe como funcionava, no COAF. Ele estava sendo usado pela Lava Jato. Juntamente com o Ministério Público, eles tinham as contas de interesse e ficavam fiscalizando aquelas contas e levantando detalhes dessas contas suspeitas. E aí ficavam jogando na mídia. E na Lava Jato abasteceram da seguinte forma. Eles levantavam as informações através do COAF, as movimentações suspeitas. Olha, movimentou grana aqui, tirou ali, colocou aqui. Igualzinho o Queiroz. Mas de gente ligada à esquerda, que eles queriam derrubar na época, lembra? Que a Lava Jato só derrubou de verdade gente da esquerda. Ninguém da direita realmente está preso ou pagou alguma pena. Fora o Cunha, O Cunha é um caso específico lá, que a gente conversa outro dia. Mas a maioria era para derrubar os caras da esquerda, criar o vilão da esquerda, para favorecer um candidato da direita. E aí todo mundo estava bem, no grupinho da direita lá. Ganhava um cargo de ministro, o outro ganhava um cargo de, sei lá, no legislativo, o outro ganhava um cargo lá com a CIA, sei lá, os acordos dos caras aí. E o interessante é isso, cara. É você observar que a Lava Jato usava essas informações. Mas como eles não tinham como legalizar essas informações que eram criminosas, obtidas de forma criminosa,
através do COAF e tal, eles precisavam esquentar essas informações, essas denúncias. E aí surgiu a máfia das delações. Eles tinham as informações e não tinham quem legitimasse a informação. Como que eles levantaram? Por que eles estavam investigando aquela ponta? Tem que ter um motivo legal. Não fazer um esquema de espionagem como era feito. Né? Arapongagem. Né? Só vamos fiscalizar as contas, tudo relacionado ao Lula, a família do Lula, Dilma, a família da Dilma, os membros da cúpula do PT, vamos fiscalizar tudo, detalhes desses caras aí. E era engraçado quando surgiam as delações, os caras queriam delatar, né, o esquema grande, ó, tem do PT, do PSDB, do PMDB. Não, só quero do PT. Já era suspeito essas delações aí. Ou quando os delatores iam lá e não confirmavam, né, o teor das delações, e de repente o cara lembrava, olha, tem um negócio do Palocci, olha, tem um negócio do Lula, olha, tem um negócio... Era estranho, né? Parecia que os caras lembravam de detalhes, de coisas que eles nem sabiam. E a gente ficava suspeitando, essas delações são inventadas. E aí algumas informações batiam no meio das delações para confirmar a delação, de certa forma. Muitas delas eram só mentiras. Era só para levantar ali a opinião pública contra e mobilizar o pessoal a favor das condenações. E o esquema era tirar o PT das eleições e pronto. Né? Nem que tiveram que prender o Lula no plano B, C, D lá no final. Não tinha jeito, prende o cara para tirar das eleições. E é engraçado porque eles pegavam essas informações que eles tinham obtido de maneira ilegal, criminosa, né, para prejudicar determinadas pessoas, e aí eles esquentavam com delações. Chegava no delator, no criminoso, estava todo enrolado lá, o Odebrecht, doleiro e tal. É o seguinte, cara, e aí tem alguma coisa para falar dos caras do PT? Não. Então é o seguinte, mano, você vai ficar preso aqui. Porra, mas não é por aí, eu sei os caras do PSDB, eu fazia negócio com os caras do PMDB. Não, eu quero do PT. Mas eu não tenho nada. Eu falo, ó, aqui eu tenho. Fala sobre isso aqui, ó. E o cara decorava as informações, montava uma história a respeito daquelas informações que o COAF movimentou. Ó, você movimentou tanta grana nesse dia e tal. Levantava aquelas informações, daí falava assim, o seguinte, vou inventar uma história em cima disso e aí você libera minha pena, baixa, me dá algum tipo de benefício? Demorou. E aí surgiam as delações. Muitas delas surgiram assim. Olha que esquema de conspiração. Olha como essa justiça era podre. E ainda é. Mas olha como era podre o esquema Lava Jato. A sujeira por trás de tudo isso daí. A gente já imaginava que era mais ou menos assim. Faltavam uns detalhes para complementar a nossa opinião sobre o assunto, a nossa percepção. Mas era muito podre, cara. E o pessoal do STF sabia que isso acontecia. Só que ele não estava sendo atingido. O STF estava limpo até então. A briga era com o PT. Era para ter as eleições. Mas agora os caras miraram contra o STF. O fascista precisa fazer isso. Minar outros poderes para ficar sozinho no comando. E aí o STF virando o alvo falou, não vai ficar assim não, cara. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu sei o esquema de vocês. Com o COAF, Ministério Público, Lava Jato. E é isso, cara. O STF está levantando essas informações para detonar essa conspiração. Para mostrar para muita gente, outros membros do STF e gente do Congresso, como senadores e deputados, que eles estavam sob investigação ilegal 24 horas. A ideia não é proteger os caras, é mostrar que estava todo mundo sendo ameaçado. Porque o esquema era esse, o governo federal fazia isso, pressão sobre os caras. Ó, tem um escândalo sobre você aqui que eu tô sabendo. Olha, eu sei do seu Queiroz aí também. Olha, tem isso aqui, tem aquilo ali sobre você. E aí, volta comigo, para de me xingar, para de me criticar, faz o acordo que eu quero. Ou em alguns casos, principalmente quando era contra o PT, né, na guerra de direita e esquerda, aí eles falavam, denunciavam pra mídia, exclusividade pra Veja, pra Rede Globo, vão denunciando aí, solta aí na mídia aí pra opinião pública ficar no ódio contra o PT. As informações não eram inverdadeiras, falsas. Apesar de que a Lava Jato era uma conspiração totalmente baseada em falsidade, né, e da questão do processo, um processo ilegítimo e viciado. Mas tô falando que as informações muitas vezes eram verdadeiras. E coagia os caras mesmo, prejudicava uns, que eram denunciados publicamente, e coagia os caras dos bastidores. Como eles tentaram fazer agora com o STF. Com o Toffoli, com o Gilmar Mendes, aquela suspeita de investigação sobre ele, sobre a esposa deles. Tá vendo? O esquema era sujo. Então o STF vai querer mostrar pra todo mundo que ó, tá todo mundo aqui enrolado. É o seguinte, os caras iam te pegar em algum momento. Os caras tinham suas informações. Os caras estavam te vigiando. Então estava usando criminosamente o COAF e outros órgãos de fiscalização financeira em benefício próprio. Nada de justiça. Nada de legítimo, nada de moralidade, de combate à corrupção. Porra nenhuma. Algumas informações não eram interessantes. Esconde, tipo Queiroz.
Algumas eram interessantes. Ó, levanta esses casos do Palocci aqui, do PT aqui pra mim. Joga na Globo. Entendeu o esquema? E aí o STF viu, né, que poderia ser prejudicado por esse sistema e vai divulgar como funcionava. E aí o escândalo vai ser gigantesco, cara. Porque não vai só jogar a opinião pública contra o governo Bolsonaro, né, e os caras que participavam dessa conspiração. Vai jogar os caras que têm poder de fazer alguma coisa, como os caras do Congresso e o próprio STF, que não vai ficar sozinho na jogada, né, contra o governo federal. Aí é briga de cachorro grande, cara. Aí a gente pode ficar olhando aqui de baixo que os caras vão se estraçalhar lá em cima. Entendeu o desespero agora do Augusto Aras, do Bolsonaro, do Moro, pedindo as informações de volta, questionando as informações que foram liberadas para o STF? Eles têm um rabo sujo. Tanto na conspiração de como eles usavam esse poder, né, como as informações deles também estão lá. Porque a deles eles nunca passavam, né? Era engraçado. O COAF sempre ficava umas coisas suspeitas do PT, por exemplo. De vez em quando do PSDB, para manter o PSDB sob controle. De vez em quando sobre o PMDB, para mostrar quem é que manda nos bastidores. Né? Mas, e aí? Não ia para frente as coisas. Como o caso Queiroz, não vai para frente. Parou a investigação, né? Arquivou e tal. E você acha que não tem investigação, né, que seja viável sobre outras autoridades? Lógico que tem. O esquema estava sempre lá em aberto. Por isso que toda vez que o PT começava algum debate com o governo federal, levantava alguma denúncia contra o governo federal, surgia aquelas denúncias do nada, aquela delação do nada, né, contra o PT. Sempre para deixar os caras num segundo plano, sempre com a imagem de vilão. O PT não conseguia levantar o vilão do outro lado. O outro vilão deles era muito mais destacado pela mídia do que eles levantar que o governo de direita era vilão também. É um negócio, sabe, é sujeira demais, cara. É sujeira demais, é o tempo todo. Com atitudes como essa, conspiração o tempo todo. É um negócio muito pesado. Vamos esperar o que o Toffoli vai fazer com essas informações, que eu acho que ele não vai só se blindar. Ele vai atacar o outro lado. O outro lado que gostava de atacar todo mundo. Coagir todo mundo, chantagear todo mundo. Entendeu? Valeu.